E agora é hora da gente aprender um pouquinho mais, né? Sobre o nosso corpo, sobre as nossas atitudes, sobre quem nós somos. E você já ouviu falar em funções executivas? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto super interessante, na verdade, é o Damião, que me faz companhia através do Skype. Dan, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, galera do Paraná. Prazer sempre estar aqui no Sob Medida. Prazer é todo nosso. E aí eu te pergunto o seguinte, a primeira pergunta é justamente essa. O que são funções executivas? Na verdade, as funções executivas é um assunto bastante emblemático, porque ele envolve a vida das pessoas em todas as faixas etárias aí e regula a nossa vida, né? As funções executivas são um conjunto de habilidades necessárias para o controle e a autorregulação da conduta. Elas permitem estabelecer, manter, supervisionar, corrigir e realizar um plano de ação. É um conjunto de funções cognitivas que fazem parte de nossas vidas cotidianas e nos ajudam a realizar as atividades diárias com sucesso e eficácia. E aí eu te pergunto o seguinte, muitas vezes as pessoas não se atêm, né, à linguagem, à escrita, o processamento, como que a pessoa... Se eu te fazer uma pergunta agora, você pode demorar para responder, como pode responder rapidamente, as reações podem ser muito diversas nas pessoas. Isso, queira ou não, influencia no nosso meio social. Se você tem essa questão... da linguagem bem desenvolvida, das suas habilidades mentais bem resolvidas, pode ser que te ajude, como pode ser que não seja tão bom para o próximo. É interessante falar sobre esse meio social também, né? Sim, é importantíssimo, Thiago. As funções executivas, ela regula a nossa vida no dia a dia, elas estão ali em todos os contextos, na escola, no trabalho, na clínica. Se você prestar atenção, algumas pessoas atingem ou não o sucesso na vida profissional com mais facilidade, atinge a maturidade emocional com mais facilidade, tem dificuldades ou mais facilidade no relacionamento, as pessoas, nossa, é tão difícil manter relacionamento, é tão difícil se relacionar com os colegas de trabalho, então aquelas crianças têm dificuldade de aprender, dificuldade de ficar sentada, tudo isso tem a ver com as funções executivas, porque elas regulam, né, o nosso dia a dia. É como se o cérebro fosse o nosso chefe e as funções executivas estivessem ali para executar aquelas tarefas todas. Então, só para você ter uma ideia, planejamento, memória operacional, tomada de decisões, resoluções de problemas são funções executivas importantes. Então, você que está vendo o programa, provavelmente tem assim, eu tenho dificuldade de planejamento, eu tenho dificuldade de atenção, eu tenho dificuldade de resolver problemas, eu tenho ali uma dificuldade de flexibilidade de pensamento, sou uma pessoa um pouco mais resistente a mudanças. Tudo isso é função executiva e tudo isso pode melhorar, tudo isso dá para treinar. Então, elas estão ali no dia a dia, né? Elas estão o tempo todo, você está o tempo todo usando, o tempo todo ela está sendo chamada para você tomar decisões. Eu vou te perguntar uma coisa, eu não sei se você está acompanhando o Big Brother ou não, algumas pessoas sim, outras não, mas enfim, aconteceu já 2 vezes com um personagem que está lá dentro, eu vou chamar ele de personagem porque, né, tá dentro da casa e tudo mais, que é o Gil. Ele já se exaltou várias vezes, como as pessoas estavam falando dele, falando de situações que ele tinha falado e na verdade ele não tinha. Ele teve 2 reações muito bruscas, ele começou a gritar, ele ficava nervoso, ele começou a não ter o controle daquela emoção, já por 2 situações. E aí eu quero saber se isso está inserido nesse problema e se, por exemplo, essas reações também podem acontecer com crianças que às vezes estão dentro da sala de aula, quando a professora pede para elas fazerem alguma coisa e elas reagem de um jeito bruto, não querem fazer, ou se um coleguinha fez alguma coisa e elas já reagem com muita força, com muita agilidade, rapidez, agressivamente também. Isso está dentro dessas funções executivas de uma forma que não estejam reguladas corretamente? Sim, né? BBB pegando fogo aí, está sendo pauta de todos os assuntos. Eu dei esses dias uma entrevista para a revista Contigo. E exatamente isso. O que você falou do Gil é exatamente isso. Flexibilidade cognitiva
flexibilidade de pensamento, ou seja, falta aí um autocontrole, uma autorregulação emocional. As funções executivas têm esse papel de autocontrole e autorregulação, ou seja, você está preparado para tomar uma decisão, conversar com alguém sem estar imbuído de um banho emocional ali. Ou seja, você analisa aquela situação, né, por meio do planejamento, da memória operacional, ela resolve aquele problema por meio de uma lógica para depois conversar com aquela pessoa. Naquele caso, nesse personagem, não existe esse pensamento lógico. Ele, imbuído ali daquela forte emoção, vai lá e age fortemente diante dessa carga emocional. Então, ali, diante desse recorte que você fez, o que a gente percebe é que falta um pouco de estimulação aí de autocontrole, de um pouquinho de inteligência emocional que não está bem regulado. Mas, lógico, que ali a gente está diante de um jogo, diante de uma situação caótica de pressão, né? Falta comida, tem excesso de álcool, uma série de coisas que desregulam ali as funções executivas. Mas sim, faz parte. Na escola também. Então, aquela criança que dificilmente não consegue ficar sentada, o professor dá uma comanda, ela não segue. Ou então, Joãozinho, levanta, por gentileza, vai até a sala do diretor e me traz isso. Aí ele levanta, já esqueceu o que tem que fazer. Isso é a função executiva. Ou então, aquelas pessoas que têm dificuldade de quebrar o planejamento que fez. Em um ano eu vou fazer isso, 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 isso. Se alguma coisa sai do controle, ela já fica desregulada. Isso também é dificuldade em função executiva. As funções executivas, elas estão em todo o Dan, eu acho que caiu o seu microfone. Eu acho que a gente vai tentar conectar ele de novo aí. Mas até poderia deixar ele na tela, porque eu acho que ele consegue me ver. A Cris está falando com ele? Então vamos ver. Porque eu acho super interessante esse assunto, porque às vezes a gente não consegue, às vezes, entender o porquê as crianças passam por essas situações, né? Cris, oi, Thiago. Tá me ouvindo agora? Tá ok? Oi. Beleza. Eu acho que caiu o seu microfone em algum momento. Diga. Não, o que eu queria saber é justamente essa questão das crianças que você estava contando pra gente. E como se resolve isso, Dan, na verdade? Porque se essa criança não tem esse senso, essa percepção e tudo mais, qual é o caminho para esses pais, para essas professoras, para resolver esse problema com esse aluno, por exemplo? Então, na verdade, as funções executivas, a gente não nasce com elas, né? Elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Na fase da infância, ali dos 6 aos 9 anos, é os melhores momentos para os pais incentivarem, treinarem, testarem ali o tempo todo. E vai até os 20, 21 anos. Há estudos aí que dizem que a gente atinge a maturidade, flexibilidade cognitiva aos 25 anos. Então, a gente pode observar os sentimentos que está sentindo ali e ir treinando. Tomada de decisão, escolher, planejar, porque isso é muito importante. Então, resolução de problemas está no nosso dia a dia, dar opções, acolher os sentimentos dessa criança. Nem tudo é porque ela não dá conta, mas provavelmente, como a gente tem uma fase aí, nosso cérebro é plástico, né? Ele vai crescendo ao longo do tempo, vai absorvendo, crianças têm janela de oportunidade, a questão neural, aí, de poda neural que acontece na infância, na adolescência, os pais conseguem se treinar e observar melhor. Então, quanto mais cedo você observa, eu vou fazer um recorte aqui, um parênteses, na verdade, porque isso que você falou agora eu achei super interessante, que muitos pais, às vezes, resolucionam os problemas que os filhos têm, por exemplo, uma dificuldade num brinquedo, uma dificuldade em alguma situação e tudo mais, e resolvem o problema para aquela criança naquele momento e não deixam ela pensar, não deixam ela agir, não deixam ela fazer que o cérebro trabalhe para a resolução daquele problema. Isso é uma questão importante. Os pais precisam deixar que isso aconteça. Exato, Thiago. Os pais, na velocidade das coisas tão rápidas, estão tomando as decisões para os filhos, executando as tarefas dos filhos. Então, é importante que você observe, é importante que você deixe o filho levar a mochila até a escola, carregar o livro, porque você está desenvolvendo ali, ajudando a desenvolver as questões motoras, as questões cognitivas e afetivas. Você pode dar apoio, mas você não pode fazer por, né? O nosso cérebro precisa ter as suas próprias experiências, desenvolver as suas próprias habilidades. Então, por exemplo, a função executiva de planejamento. Como que eu ajudo meu filho a se planejar melhor?
ensinando, né? Como que a gente organiza uma viagem para a praia, por exemplo? Eu preciso economizar dinheiro, eu preciso decidir onde vai ser o destino, eu preciso fazer a mala, eu preciso ter as roupas adequadas, experienciando junto com eles, não entregar tudo pronto. Olha, eu achei esse tema, na verdade, muito interessante da gente estar abordando aqui. Queria agradecer mais uma vez. Espero que logo você possa estar aqui na nossa região, mais uma vez, dando curso, palestra, enfim, e participando aqui no nosso programa presencialmente. Muito obrigado mais uma vez. Estarei aí presencialmente em abril, será um prazer conversar com vocês sobre, e é sempre um prazer estar por aqui. Obrigado. Valeu. E até logo. Obrigado. Até uma próxima. Muito legal, né, gente? Falar sobre assuntos que envolvem a nossa sociedade, o ser humano, eu, você, enfim, todo mundo. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Tá, mas o que que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, na verdade. Se você conhece uma criança que passa por uma situação, às vezes um adulto, você já começa a entender que existem ali alguns temas que você precisa olhar de uma forma diferente. Legal, né? Aprender é sempre muito bom.